pessoal! Oi, gente! Estamos de volta com mais um Plantão Dona Geek. O que será que vai rolar hoje aqui nesse programa, gente? Hoje temos um convidado, trouxemos nosso primeiro convidado para levar um papo com vocês, falar do trabalho dele. Então, vou apresentar aqui, ele é mais conhecido como Mago Kun. Aqui. Ah, pensei que ela ia falar que ele era mais conhecido como meu filho. Ai, é o meu sobrinho. Então ele vai se apresentar para vocês e falar do trabalho dele um pouquinho, tá? Para vocês saberem o que ele faz também neste mundo da internet. Olá pessoas, tudo bom? Prazer estar aqui. Eu sou o Mago Kun, streamer da Roxinha. Faço lives de jogos, entre diversas também outras variedades, lá na Roxinha. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, provavelmente meu arroba vai estar em algum lugar aqui nessa tela, não faço ideia de onde. Estou feliz de estar aqui mais uma vez no canal das Donas Geek, aqui. Eu já estive na primeira temporada, trazendo um pouco do conhecimento sobre Marvel, sobre DC, sobre todo esse universo. Que bom estar aqui de novo, podendo trazer mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Mas o que levou você a ser streaming? Olha, foram tempos difíceis, foi na época da pandemia, e aí, conforme a pandemia veio bastante coisa acontecendo, entre elas, infelizmente, um desligamento de empresa. E aí eu já acompanhava bastante esse universo das lives, de streams, e estava crescendo bastante. E aí eu olhei para minha mãe e falei assim, por que não começar, né? Por que a gente não tenta? E ali, com meu notebookzinho e uma tela de 14 polegadas, comecei ali a fazer as lives. Depois comecei a fazer lives de um jogo específico, que foi Genshin Impact. Pude trazer bastante sobre esses jogos para a comunidade e trouxe bastante conhecimento para eles. Com isso, cresci bastante na Roxinha. Então, ainda faço lives até hoje, já são quase 5 anos trazendo bastante entretenimento para várias pessoas. Espero poder contar com a participação de vocês algum dia. E uma dica para quem quer começar? Para quem quer começar a ser streaming, primeiro você tem que ter um bom microfone, não pode ter vergonha da câmera, você tem que falar, porque você tem que imaginar que existe uma plateia e ao mesmo tempo não. Porque se você for uma pessoa introvertida, você não vai querer conseguir conversar com pessoas que não existem. Ou praticamente você vai estar mudo ali. Então, se abra, conversa. Pensa que, às vezes, se você for muito introvertido, pensa que não tem ninguém. E se você for extrovertido, pensa que tem uma plateia gigantesca, que você está falando com zilhões de pessoas. Mesmo que só tenham, às vezes, você e a sua mãe no chat te assistindo. E a tia também tá. Exatamente. Então, esse é o trabalho dele. Mas vamos falar de um mundo, nós somos de mundos diferentes, né? E ao mesmo tempo iguais. E ao mesmo tempo iguais, né? Mas ele é um Marvete, né? De carteirinha. Eu gosto bastante. Então, eu vou perguntar para você, o que você está achando dessas mudanças que estão sendo feitas na Marvel? Caramba, são complicadas. Elas trazem, assim, bastante informação, porém bastante contradição, né? Para o público, principalmente. A gente tem que lembrar que faz um pouco mais só de 10 anos que a gente tem esse universo cinematográfico. Desde lá do primeiro Homem de Ferro, que iniciou todo esse MCU, né? O universo cinematográfico da Marvel até agora. Então a gente tem que imaginar que ainda tem muito público que é relutante a muitas mudanças. Então quando você muda casting, quando você muda atores, quando você muda principalmente etnias também. Então algumas mudanças são arriscadas, são boas, outras já são um pouco mais perigosas, né? A gente tem sempre que ficar um pouco de olho. Infelizmente o público é o termômetro principal de qualquer tipo de coisa que as empresas fazem no caso. E esse fato do Downey Jr. assumir o papel do Dr. Destino? Então, isso é canônico para as HQs. Houve uma das HQs onde, em um universo, o próprio Robert Downey Jr. Não, o Homem de Ferro, que é o Tony Stark, né? O Tony Stark, ele assumiu o manto do Dr. Destino, então não era o Victor Von Dyne, era o próprio Tony Stark, por isso que... Mas aquilo ali foi um universo paralelo, então é completamente possível. Como a gente teve... Enfim, problemas com o Jonathan Myers, né, no papel. Tivemos problemas, na verdade, o próprio Jonathan Myers teve problemas, então ele não vai mais poder, a gente não vai mais ter, depois do Quantum Mania, a história com o Kang, né, a gente não vai ter mais Dinastia Kang, tivemos que fazer uma alteração completa. Agora a gente vai ter aí, querendo ou não, um Quarteto Fantástico logo em breve, que eu quero assistir bastante, e vamos ter aí um Doutor Destino, e a gente vai entrar no multiverso, né. Eu não quero dar muitos spoilers, mas já tem umas informações aí de que provavelmente essa galera aí do quarteto não é do mesmo universo que a gente está conhecendo, mas sem spoilers. Já começa tanto de universo, gente, que eu não aguento. Vai ser bem diferente, mas eu gostei dessa formação do quarteto.
Ah, essa formação do novo Eu quarteto gostei. ficou bastante boa. Os atores são atores mais velhos, são atores. As caracterizações de alguns personagens ali também ficaram mais características com a época da HQ, que é o que o pessoal bastante gosta, né? Os nerds e geeks, eles gostam bastante desse tipo de coisa. Recentemente saiu um jogo que eu também trouxe em live, que é inspirado na Marvel, que é o Marvel Rivals, que entrou recentemente, foi o Quarteto Fantástico que foi inserido no jogo. Então, se você também tiver a oportunidade de conhecer bastante sobre o jogo também, e tem vários outros personagens de todo o universo da Marvel lá para você também jogar. Mas é muito bom ter essa junção agora desses multiversos, porque, querendo ou não, a Marvel ela é isso, né? O personagem em si ele não morre, ele apenas deixa de existir no universo e a gente pode ter um outro. O Arif trouxe isso quando a Viúva Negra ela foi parar em um universo diferente. Isso é da primeira temporada, tá? Não vem falar que é spoiler. Então, Já foi. você tem toda essa pegada de personagens saindo de um universo, indo para outro, né? O Homem-Aranha mesmo que o diga, né? Enfim, mexeu com o multiverso, apareceu 300 Miranha, a gente até teve um meme de cada um apontando para cada um. É isso. Mas o que te levou? O que foi que você assistiu pela primeira vez que fez você se tornar um Marvete? Nossa, aí pra gente lembrar, a gente vai lembrar ali da televisão, a gente vai poder lembrar ali de um X-Men, o X-Men 93, onde a gente já tinha ali todo aquele saudosismo daqueles personagens antigos, o Wolverine todo amarelo, né, tentando conquistar a Jean Grey, que estava com o Ciclope, o nosso querido Charles Xavier, não tinha Mutano, mas tinha o Fera todo azul. E eu sou um pouco disso, peguei essa parte, mas eu também peguei, obviamente, o X-Men Evolution. Eu peguei todo aquele Homem-Aranha antigaço ainda, que ele era ultra piadista, por isso que é um dos meus personagens, ainda é e continua sendo meu personagem. Eu gosto. Aquele piadista fazia piada com tudo, com qualquer coisa, sem filtro nenhum. Era o Homem-Aranha piadista. Ele era mais velho, né, porque o Peter Parker em si, né, falando um pouco sobre o Homem-Aranha, ele mudou durante também várias fases deles, né? Além de você ter mais de um Homem-Aranha, que foi o Peter e o Miles Morales, como a gente tem hoje em dia, o Peter ele teve várias fases, tanto mais novo na escola, quanto mais velho já na faculdade. Foi por isso que eu gostei tanto da Marvel, me habituei tanto e comecei a assistir, eu assisti basicamente nos primeiros 10 anos de Marvel, até o Guerra Infinita, até o Ultimato, todos os filmes no cinema, inclusive o Hulk. Inclusive aquele Hulk. Enfim, não comentamos sobre o Hulk. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deleta. Mas eu ainda acho o Homem-Aranha, eu gosto do Homem-Aranha, um dos melhores personagens, dos melhores heróis da Marvel. O Homem-Aranha, querendo ou não, ele mesmo se considera o amigão da vizinhança, né? Porque ele é o mais próximo do povo. Ele é o mais próximo da população. Você pode ver que os heróis, eles são meio que endeusados, porque eles estão sempre ali salvando o mundo contra perigos gigantescos. O Homem-Aranha não, o que ele está fazendo? Ele está lá salvando um gato para vizinha, ele está lá pegando um ladrão que roubou uma carteira. Ele é o amigão da vizinhança exatamente por ele ter mais proximidade com o povo. É isso que faz ele ser tão querido em Nova York, ou não é muito querido em Hell's Kitchen, mas enfim, em Manhattan. Ele é seletista. Ele tem CLT. Ele tem CLT. Na verdade, ele é freelancer, né? Ele não é CLT. Não é, não. Ele tá tem tentando CLT. se efetivar e não consegue. Por quê? Porque o JJ não deixa. Ele Tá é lá. Não, pra trabalho. que você quer? Pra que você quer o emprego? Toma aí, faz umas fotos, ele dá uma grana. É só isso que ele quer. Ele fica o tempo inteiro querendo ser CLT. Ele tem aquele Então ele quer um registro, porque ele quer colocar a avó dele também no seguro ali de vida e não consegue colocar ninguém. A avó não, desculpa, a tia, né? A tia May. Porque o tio, infelizmente, tadinho do tio Ben. Pobre tio Ben. Coitado do Champagne, nem aguenta mais morrer em tudo que ele faz. Então, mas eu vou te perguntar. Eu não assisti, mas você foi assistir esse novo filme, Capitão América. Ah, eu fui. Admirável A convite das Donas Mundo Geek. Mundo Novo, né? Assisti o Capitão América Admirável Mundo Novo, que agora traz essa nova roupagem do Sam, né? Com o manto do Capitão América, todo trajado com a armadura de Wakanda, dada de presente pelos wakandianos, né? Olha. E eu não vou dar spoiler do filme, se você quiser você assista. Eu achei um filme bom, não é um filme top dos filmes tops da Marvel, tá ali, vamos dizer, ao lado de um Thor, primeiro Thor, assim, vamos dizer assim, apresentação de personagem. Porque querendo ou não, a gente não tem o Steve Rogers, né? A gente tem agora o Sam Wilson. Ele agora é o novo Capitão América, né? E ele tem até um sidekick, tem até um Robin, por assim dizer, do lado dele que acompanha ele nessas aventuras, nessas empreitadas. Aí alguém vai perguntar assim, pô, mas cadê o sem braço lá? Cadê o Soldado Invernal?
Então, o soldado tá fazendo outra coisa, que quando ele aparecer no filme, é um spoiler de bem leve, tá? Você vai olhar e falar assim, oi? Que? É porque eu tô acompanhando as séries e ao mesmo tempo, assim, não quero muitos spoilers, às vezes, de algumas coisas que acontecem, né? Apesar que a gente sempre acaba pegando, gente, internet, o X, né, da questão, X, threads e outras redes sociais, assim, vão te trazer a informação, você querendo ou não. Então é melhor de manter a internet desligada. Não dá, impossível. Pra mim... a pessoa que morre, mas não dá spoiler, mata se alguém dá Vai spoiler. salvar uma vida. Não, não gosto de dar spoiler. O que você achou do Harrison Ford? Fiquei curiosa como Thunderbolt. Do ator. Vamos lá. Achou? Que já foi Indiana Jones, já foi não sei o que. Bom, o Harrison Ford, ele é, querendo ou não, um grande ator, sabe? Ele faz uma atuação muito boa em diversos papéis. Indiana Jones, acompanhei os filmes antigos, vi o último filme que ele fez, que foi a da Caveira de Cristal. Ele é um grande ator, não há como negar, e ele faz uma participação boa. Infelizmente, o ator original daquele papel, né, que era lá o capitão que caçava o Hulk, né, o caçador do Hulk, ele veio a falecer, o ator principal, original daquele papel, né? Então aí tivemos a substituição pelo Harrison Ford, tanto que rola a piada, essa piada rola no trailer, tá? Com relação ao bigode dele que ele tirou, né? Porque o cara tinha e o Harrison Ford não tem bigode. Ele tinha aquele bigodinho. Ele tinha aquele bigodinho aqui todo feitinho e o Harrison Ford não tem. E nesse novo filme ele, bom, a gente já sabe que ele vai se transformar no Hulk vermelho, mas aí é que tá. Como e por que ele se transforma? Eu não vou contar não. Você que assiste aqui. Foi uma boa atuação. O filme, em geral, é um filme bom, não é um filme excelente, eu não vou também endeusar alguns filmes da Marvel. É um filme interessante para você dar um pontapé inicial ali, talvez, para o Sam e para uma nova história, para um novo pedaço. Eles trazem muita informação, ele é rico nas informações que a gente vai ter para o universo Marvel atual. E quem fazia isso anteriormente eram os filmes do Homem-Formiga, ele que sempre acabava trazendo informações sobre isso. Foi esse filme do Sam que deu essa abertura. Falando em Thunderbolts, teremos o filme do Thunderbolts e não sabemos por que ele tem esse nome de Thunderbolt, porque ninguém sabe se vai ter relação com Thunderbolts ou não. Então tem bastante Marvel ainda esse ano para rolar e eu quero estar lá para poder trazer para vocês. Qual, na sua opinião pessoal, que tem que ser sua mesma, sim. O melhor filme que você assistiu da Marvel, de todos, assim? Qual foi o melhor? Assim, o top 10. Esse foi top 10. Olha, se fosse um top 10 seria dificuldade, se fosse um top 5 seria muito mais difícil, um top 3 seria quase impossível, mas infelizmente, eu sou muito saudosista do primeiro Homem de Ferro, foi um filme que me marcou bastante, foi uma entrada incrível. Não era ainda, a Marvel ainda não era do conteúdo Disney, na época, né? Eles não eram ainda fundidos, ainda era só o estúdio eles eram só o estúdio da Marvel ainda que estava fazendo o filme. Foi um filme incrível para uma época onde a gente tinha poucos filmes de super-heróis. Para dizer a verdade, a gente só tinha mais filmes da DC, né? A gente não tinha tantos filmes da Marvel. E foi um pontapé inicial maravilhoso. Eu gosto muito daquele primeiro Homem de Ferro. Aquele primeiro Homem de Ferro é maravilhoso. É que da Marvel é difícil, porque a gente pode se lembrar dos filmes do Sam Raimi, para quem não sabe, né? A trilogia com o Tobey Maguire, de Homem-Aranha. Gosto bastante também, mas dentro do universo cinematográfico Marvel, o primeiro Homem de Ferro é o que mais me marcou. Também gosto dele. Eu não gosto muito do Tony eu Stark. gosto. Se eu tivesse dinheiro que nem ele, ia ser igual ou pior. Eu não gosto muito dele. Eu não tenho muita simpatia por ele, mas, né, eu gosto desse primeiro Homem de Ferro aí. É que o problema do Tony Stark é que na HQ ele sempre foi pintado como um mulherengo, que era o que ele era. Já para os filmes, como a gente teve que dar uma nova roupagem, ele teve que ficar um pouco mulherengo e teve que ficar um pouco nas rédeas. Como ele já tinha uma pretensão de talvez conseguir estar com a Pepper, os filmes foram seguindo para essa roupagem, um pouco mais família, por assim dizer. Não tá ruim, não é uma coisa ruim esse fato. Talvez se ele fosse o Tony Stark das HQs, nossa, a galera ia odiar o Robert Downey Jr. e apedrejar ele na rua. Não iam gostar, não. Mas deixando de lado um pouquinho esse universo da Marvel, você tem, assim, não sei se você gosta ou não, essa expectativa quanto ao filme de Super-Homem? O novo filme? Meu Deus. O novo universo? O que dizer da DC nos cinemas, né? É sempre um problema. Por isso, quando as pessoas me perguntam o que você gosta da DC e da Marvel? Gosto da Marvel nos cinemas, a DC nas animações, porque a DC nas animações é incrível. Porque a gente não tem bem um universo cinematográfico da DC
exatamente porque cada filme se desconecta um pouco do outro. E agora vai sair um novo Superman, com o Krypto, que saiu já no trailer, uma nova roupagem, um novo ator, a cueca por cima da calça, novamente. Enfim, eu não sei o que esperar. O trailer foi interessante, foi bonito, mas eu não vou criar expectativa nenhuma, que é pra não ser decepcionado. Dou essa dica pra O trailer vocês. geralmente só mostra a parte boa. Como eu já disse que não morro de amores pelo Super-Homem, Ô dó. né? Mas eu acabo assistindo, não tem jeito, né? Eu vou lá, eu assisto e tal. E esse novo mundo agora que o Feige, né? Disse que talvez o último Batman não fará parte desse universo, porque ele está criando um outro universo. Uma correção, Kevin Feige, ele é o dono da Marvel. Da Marvel, ele é o CEO da Marvel Nossa, Studios. tá vendo? Quem tá fazendo agora os filmes da DC é o James Gunn. Isso, James E Gunn. o James Gunn, para quem não sabe, ele foi o que fez o Guardiões da Galáxia. E agora ele foi convidado para fazer os filmes da DC e ele está dentro desse projeto do Superman, entre outros projetos. Acho interessante, acho bacana essa roupagem, essa nova leva de diretores que estão já com experiência na área, trazerem esses filmes também para o universo DC. Quem sabe dá certo, quem sabe finalmente o universo DC deslancha. E eu trago para vocês uma informação, não é um spoiler, de que provavelmente a gente vai ter Lobo em algum momento. Isso eu sei, já sei até quem vai ser o Lobo. Jason Momoa. Exatamente. Porque foi o próprio James Gunn que agora convidou sim, ele e falou, né? você tem a cara do Lobo. E ele falou assim, exato. seremos, então, Ele será o sai Lobo. da água e vai para o espaço. Pois é. Então, eu não estou criando expectativas. Eu tenho, assim, aquela questão de pensar, espero que venha surpreendente, mas eu estou com o pé atrás, sem expectativas, para que me surpreenda. Quem sabe, finalmente o universo DC deslancha com os novos diretores. Então, se o universo DC investisse nos filmes da forma como faz as animações, né, aí, né? É que as animações, eu acho que esse diretório de animações, que também é da própria Warner que cuida dessa questão, ele é muito mais, assim, condensado, é muito mais centrado. Por isso que as animações da DC, elas são tão, assim, fechadas, são tão boas. Só tem uma coisa que, às vezes, o que eu não gosto é porque as animações, a gente segue uma linha de animação, só que o problema é que a continuação daquela animação não está em outra animação. Está nas HQs. Aí, se você não acompanha também o universo das HQs, você fica meio perdido entre que nem um eu filme fico e outro. com algum filme, eu fico meio perdido mesmo. Por isso, quando eu contei para a senhora que tinham 5 filmes que o Flash, depois do Flashpoint, ele lascou tudo, aí você ficou assim, mas como são esses 5 filmes? Eu expliquei. É porque entre cada filme tem algumas HQs que explicam o que está acontecendo ali no meio e de para onde foi o Flash. E que eu gosto do Flash, mas meu amigo Barry Allen só faz o que não deve. Foi pra lá, porque ele lascou tudo, ele realmente ele mudou tudo. Eu até entendo o Flash, ele queria a mãe de volta, aquela coisa toda. Ele não pensou que fosse causar aquele caos todo, né? Quase que a destruição do mundo. Gente, eu assisti né? a série Flash, mas eu parei. Que o Constantine... Essa série eu também. Eu fui, acho que até, sei lá, quinta, sexta, Nossa, vocês sétima. foram temporada. longe. Eu fui longe ainda. Eu não fui. Eu acho que eu fui mais longe que Eu você. fui longe por quê? Porque eu acho que eu fui a acompanhava segunda, bastante a as séries que eram desse mesmo caso. Então era o Flash, tinha o Arqueiro Verde, depois eles começaram a subdividir em outras séries, a Supergirl entrou também dentro desse mesmo universo. E aí você vai assistindo um pouco. Só que chega uma hora que a quantidade de episódios e a quantidade de plots que eles vão colocando fica um pouco cansativo, né? Até porque todo vilão do Flash era um velocista. Tava começando a ficar meio chato. Ficou congestionado. Toda, né? Toda vez um novo velocista. Tava congestionado o negócio. Mas eu tenho bastante esperança de que a DC nos cinemas, ela nos surpreenda em algum momento, nos trazendo talvez uma excelente Liga da Justiça. Porque, me desculpa os fãs, eu assisti Liga da Justiça sem os cortes, sem o antes, o pré-produção, o que foi pro cinema. Não é tudo isso. Não, eu gosto, você sabe que eu gosto da DC, eu tenho que concordar com você. A Liga da Justiça deixa muito a desejar. Não, eu gosto da Liga da Justiça nas animações. Até o filme Super-Homem, Batman vs Super-Homem, cuja única coisa que eu achei legal foi a surra que o Batman deu no Super-Homem. Mas até aí, né? Temos um problema nesse filme. Porque esse filme, pro cinema, ele foi incompleto. Muitas poucas pessoas souberam disso. Eu assisti enganado. Porque eu ficava pensando, qual a motivação que o Superman e o Batman têm para eles tretarem? Nenhuma! O filme não trouxe. Aí, quando saiu a versão estendida,
e sim, isso é um spoiler, mas o filme já tem alguns anos, então vocês não vão se preocupar com isso, saíram as motivações de por que cada um estava tretando, por que cada um via o outro como um inimigo. E aí sim deu um motivo. E aí eu falei, caramba, cortaram meia hora de filme no cinema, sendo que eles podiam ter cortado tantas outras coisas. Enfim, É verdade. Né? Mas vamos torcer com a Liga da Justiça com mais heróis, não apenas esses que estão aí. Assim como os Vingadores cresceram, né? Não ficou só no Homem de Ferro, no Thor, no Hulk, Bom, entendeu? Se a gente for pensar em âmbito, por exemplo, a melhor referência que a gente tem da Liga da Justiça, querendo ou não, é a animação que a gente assistiu na televisão, que tinha a Liga da Justiça, e depois ela avançou para a Liga da Justiça Sem Limites. Exato. E todo mundo vai lembrar dessa animação, que ela não é tão recente, mas na memória de muitos, ela é bastante recente. Pô. Apesar que tem gente que vai lembrar do Super Amigos, né? Mas eu acho que a gente não precisa voltar tanto assim para o passado. Na questão, nesse fato, a Liga da Justiça ela começou com aquelas pessoas. Durante o Flashpoint houve uma mudança, porque entrou, por exemplo, o Capitão Marvel, que não se chama Capitão Marvel lá ele se chama Shazam. Né? E Ele já teve o nome de Capitão Marvel, mas ele teve o nome de Shazam. Não é aquele menino? Sim, É, o o menino menino que é. adquire poderes e se transforma então, em não Shazam. pode ser Só que o Capitão nome Marvel anterior... por causa da Marvel, Exatamente. entendeu? Por Pode conta ser. de direitos autorais de nome, ele não pode mais ter esse nome, então o nome dele Agora o é interessante é porque quando ele é um garoto, ele é inteligente, ele é mais esperto. Aí Quando quando ele ele vira o fala- Capitão Marvel, ele fica um idiota. Ele fica... Ele é idiota. Ele fica Ah, bobão. mas porque quando ele vira Shazam, imagina você ser um garoto de 12, 13 12 anos ele tem. e do nada você vira um adulto cheio de poderes e uma testosterona lá pra cima. Então, É óbvio que você vai fazer um monte E de só sabe bobeira, olhar pros um monte peitos de da Mulher burrice. Maravilha. Entendeu? Eu não vou, sem comentários. Esse tipo de Entendeu? lugar, eu não... Então, é Enfim, isso. espero bastante né? que a animação, que no caso os filmes da DC, uma nova Liga da Justiça venha. A gente está com bastante expectativas novas sobre os Lanternas Verdes, porque agora não vem apenas um Lanterna, vem o Esquadrão dos Lanternas Também, Verdes. gente. E o- Não esquece, deixa ele lá com o papel de Deadpool, Não, tá? não é ele, Tá não. bom, é sim. Não, deixa eu ele ia lá. falar do Guy Gardner, Esse daí pior que ainda. é o Nathan Fellow, é o Castle que vai ser. Não, Ah, não! deixa o Gui Gardner pra Essa lá. vai ser o... Ai, ele meu é o Deus. Guy Gardner, é isso. Ah, ele, não, ele gente. é o lanterna mais idiota, mas ele é valente. Ele é idiota, mas ele é valente, gente. Ele, Não, mas esse né? Olha, eu espero que censurem essa parte, muito mas engraçado. o Guy Gardner, nem os lanternas que protegem a Terra gostam dele, que é o Hal e o John. Ninguém gosta do Guy Gardner. Mas enfim, né? É aquilo. Eu espero que o filme seja também traga uma nova roupagem. Mas ele continua com a série lá? Ele continua, mas ele tá igualzinho da animação, ele ficou igualzinho da lanterna da animação, sabe? Ah, Aquele cabelinho, aquela franjinha. Meu Deus. Bom, se já for melhor do que o que fez o ator que fez o Deadpool, como é que é o nome dele? Ryan Reynolds. Se já for melhor que o Ryan Reynolds, que fez o primeiro Lanterna, porque aquele primeiro Lanterna, meus amigos, Esse filme é ruim. que filme, Esse filme é cruel. maravilhosamente bom pra você não assistir. Aliás, se tivesse um top 5 de filmes pra eu poder não recomendar pra você assistir, estaria Ele é ali no ruim. top 3, junto talvez de um Dragon Ball Evolution e aquele Death Note, tá? Aquele Death Note, esse que você tá pensando, tá? Não assista. Tô pensando nada. Não assista. Bom, agora que você já respondeu da Marvel, né? Qual o melhor, o que te levou a gostar da Marvel e o que te levou a... Já sei, que você gosta das animações, mas deve ter alguma coisa na DC, algum filme que você goste. Ah, sim. Poxa, como é que a gente vai esquecer o clássico Superman de Christopher Reeve? Ah, sim. Aquele Superman com a nossa querida cueca por cima da calça, voando no CGI ali naquele fundo verde maravilhoso. É incrível, é sensacional. Eu amo Christopher Reeve naquele papel. Para mim, o primeiro Superman que ele fazia um Clark bobão, né? Todo cheio dos trejeitos, todo característico do Clark, com a Lois não desconfiando de absolutamente nada. Para mim, aquele foi um dos melhores. Se for filmes mais atuais, fica um pouco complicado. Por isso eu fui buscar na memória um filme mais saudosista meu, né? Os filmes atuais da DC não têm me agradado muito. Não, mas Talvez deve o ter primeiro menos pior. Coringa, aquele primeiro Joker, aquele lá foi um grande filme. O segundo eu ainda não vi, porque eu já vi, Não veja. eu já vi tanta crítica desse segundo filme Do e já Coringa? o 2, né? Uma Dança 2, que é com a Lady Gaga no papel da Arlequina. Arlequina. Eu não assisti ainda. Eu tô com medo.
desse filme. Eu tenho medo de assistir esse segundo. Então eu estou com o primeiro, aquela lembrança do primeiro filme muito boa ainda e salva na minha memória. Estou com medo do segundo. Então eu prefiro ir pelo seguro, sabe? Vamos ali pensar um pouco no Christopher Reeve. Talvez a gente se lembre daquele Batman Eternamente, com o Bate-Cartão e o Batmamilos, entendeu? É isso. Mas teve a série, vou falar da série, dessa última série, que era Superman e Lois, que, né, foi com aquela atriz do Green, né? E que eu passei a gostar dela justamente por causa desse personagem, que foi muito boa. Já acabou a série, né? Teve um final, assim, uma reviravolta. Não vou falar, porque muita gente pode não ter assistido. Né? Eu estou evitando ver o último episódio, porque eu sei o que vai acontecer, então eu não vou assistir. Tá? O último, só o último, tá, gente? Que eu não vou assistir. Mas... Pronto, se for chegar em casa, eu vou assistir o último agora. Só pra saber Eu não cheguei a o que assistir vai a rolar. série. Eu não cheguei. É muito boa. Eu não cheguei a assistir, É ouvi bastante diferente. críticas boas. Mostra um Clark... Família. Família. Clark, Família. a Lois, os dois filhos, que é adolescente, como chatos, como todo adolescente, mas a gente até entende, Ainda porque de bem que eu não repente... sou mais adolescente. Né? Então, e aí fica aquela... Ele só não é adolescente, tá, gente? Mas, Você entende. né? Então, eu gostei, uma boa série, acho que é porque eu tive uma empatia muito grande pelo ator também, mas teve uma hora que sim, chega na segunda, terceira temporada, alguns episódios ficaram meio assim, mas é uma série muito boa, sim, vale muito a pena, se você é fã, assista, tá? É muito bom mesmo. Aí eu pergunto para você agora, né? Eu sei por onde eu entrei, ela também sabe, mas quem quiser adentrar esse mundo do universo das HQs, dos filmes, o universo geek, né? Ou que às vezes é geek e nem sabe ainda. Olha, digamos que que vai muito de acordo com o que você gosta. Porque como essas empresas, hoje em dia, elas fazem mídia para diversos tipos de pessoas, vai muito daquilo. Você é uma pessoa que você gosta mais de séries? Se você gosta mais de séries e você quer começar a ver alguma série para você entender um pouco do universo Marvel, por exemplo, o Agents of S.H.I.E.L.D., né, os Agentes da S.H.I.E.L.D., é uma série interessante para você começar a ter um pouco da noção do universo cinematográfico, né, da Marvel, porque está interligado. Então, é um bom lugar para você ter um bom começo. Verdade. Né? Agora que a gente tem a Disney trazendo a possibilidade de ter séries com mais personagens, como a gente teve série do Loki, nós tivemos a série da Wanda, nós tivemos o What If, também são boas séries para você ter uma boa introdução. Os filmes, eu não vou dar ordem cronológica, ordem de data, ordem de nascimento. Assista aquele do personagem que você mais gostar. Porque se você for querer assistir os 10 anos de filme da Marvel, os mais de 10 anos, olha, vai ser um senhor cinepipoca, viu? Já para o universo DC, eu já recomendaria as animações. As animações são o melhor caminho para você adentrar esse universo. Agora, se você, que nem eu, que gosta de jogos, aí se você gosta de jogos e quer aprender sobre qualquer universo, tem diversos pontos para você poder começar. Na Marvel a gente tem o Marvel Rivals, além, obviamente, dos jogos mais antigos, que era Marvel vs Capcom, Marvel vs Capcom 2, que são jogos antigos, mas também trazem bastante dos personagens. Tem os jogos do Homem-Aranha, que também são jogos antigos. Tem os novos jogos, caso você tenha os consoles para você poder jogar. Já na parte da DC, nós temos toda uma saga do Batman voltada, que é o Batman Arkham, que é linda, uma história maravilhosa do Batman. Óbvio, você tem que gostar do Batman para você. Tem uma saga inteira, que eu já apresentei para a dona Genilda, né, algumas coisas com relação ao Injustice, que é como se fosse uma saga, uma reviravolta onde o Coringa... Não é um spoiler, esse é o plot. O Coringa, ele quis dar um rolê em um outro super-herói, e aí ele foi atormentar o Superman. Ô, dó. E não deu muito bom, porque Não. o Superman acabou virando um ditador. Ó, E aí nós temos uma luta de Batman versus Superman para saber qual dos dois é que vai conseguir colocar a sua opinião e a liberdade que cada um acredita, né? Então, Injustice também é uma saga de jogos muito boas, tem a HQ, que você pode acompanhar também, mas caso você goste do mundo dos jogos, assim como eu, é uma saga bacana também para você iniciar. falando em Batman, você assistiu o último filme? O Batman com Pattinson. o Robert Pattinson, Isso. assisti, gostei bastante, foi um ótimo filme de Batman Ano 1, para quem sabe do que eu estou falando sobre Batman Ano 1, foi bastante interessante você ter essa primeira amostra de como seria um Batman mais novo, começando nas suas atuações e no seu controle da raiva também, né? Espantando Exato. algumas pessoas.
E estou muito triste em saber que talvez a gente não tenha mais o Robert Pattinson É isso. nesse papel. Exatamente, É bastante não triste. vai, porque o universo não vai caber. Não é que ele não Mas- cabe, é porque é aquela questão, né? No mundo dos filmes, eles acabam sempre mudando atores e personagens dependendo da direção. Então, o diretor é quem manda. Se o diretor não quiser contratar o ator, infelizmente, a gente não tem. E passa-se para o próximo Então. personagem ou para o próximo multiverso. No caso, falando um pouco ainda dentro desse universo desse Batman, né? Houve uma série spin-off, que foi a série do Pinguim, minha mãe assistiu, né? E a senhora assistiu, tia? Não. Minha mãe assistiu. Essa série é uma série boa, eu vi um ou outro episódio, Eu o achei Cobblepot excelente. simplesmente sendo um traiçoeiro o tempo inteiro, tentando levar vantagem o tempo todo. Nos poucos episódios que eu assisti, só tinha ele querendo se levar vantagem em tudo, né? Ela assistiu mais, talvez ela possa dar um pouquinho mais de Não, eu já informação. falei a respeito, a série é excelente, o ator está magnífico, mereceu os prêmios que ele levou, o Colin Farrell, né? Colin Mas- Farrell é irreconhecível. Exatamente. Eu já assisti outros filmes com ele e você olha pra ele como pinguim e você fala assim, o que eles fizeram? é, Que maquiagem é essa? Tá, Não, tá né? reconhecível. O Tá que é reconhecível. isso? Como mudar? Que filtro enfim, que filtro foi esse? Olha, apesar do final da série ela deixar um plot para talvez um próximo filme do Batman, é o que eu disse, a DC nos cinemas ela é muito confusa. Ela não dá prosseguimento às vezes naquilo que ela mesma já deixou com pontas soltas. Quer um exemplo? Nós tivemos numa das cenas da Liga da Justiça o Flash retornando ao passado, ou seja, o Flash do futuro voltando ao passado e dando um aviso para o Batman para que a Lois não morresse, para que não deixasse a Lois morrer, porque se ela morresse seria perigoso. Isso daria um plot para um Injustice, porque aquele Flash sabia do perigo que seria. Ah, eu dei o spoiler do Injustice. Mas tudo bem, não tem problema. Não é só isso que o jogo se baseia, ou a série nesse caso. Nunca foi tratado sobre isso e talvez nunca mais Simplesmente seja. ficou no limbo. Esse é o Tá. maior problema da DC. Ela não consegue dar uma continuidade no seu universo e aí a gente acaba ficando perdido tendo filmes desconexos, séries desconexas. A Marvel ainda está melhor nesse quesito porque ela consegue coligar, por mais que às vezes ela falhe um pouco no quesito de ter uma série interessante ou no quesito de ter um filme que prenda a atenção do público. Apesar de que agora parece que o Demolidor está maravilhoso, O né? Demolidor teve 3 episódios, eu vi o terceiro ontem. Tem introdução de novos personagens, é um mercenário, que é um novo vilão que está Tem surgindo. spoiler. Né? Não, mas é um. Mas é spoiler. Agora já foi. Saiu ontem. Se saiu Né? ontem, é spoiler. Todo mundo, quem me acompanha sabe que eu assisto o Demolidor. Acho que não é nem tanto pelo Demolidor, eu gosto dele, mas eu assisto pelo ator Vincent D'Onofrio, que é o rei do crime. Rei do crime. Achei que ele está um pouco assim, apagado, o personagem, né? Ele é um personagem muito forte, né? E vai melhorar, pelo que eu tenho visto aí, vai vir novas coisas por aí, mas é uma série que compensa, que vale muito a pena assistir. Se você tiver acesso à Disney ou ao Eu Pulo assisti Flix, Demolidor, mas né? esse eu não comecei a você assistir. não. pode ver pelo Pulo Flix também, que você vai achar. Mas é uma série que vale muito a pena. Eu tento, gente. Eu juro que eu tento fazer com que ela não conte os spoilers. Mas é incrível. Deixa pra lá. Ah! É porque eu me empolgo e acabo contando. Aí, Óbvio. entendeu? É que eu penso que só tá eu e ela conversando. Olha, a ideia era mais ou menos essa Que lá ela- desde o início. E ela não liga. Então, Ela liga né? pra spoiler. Eu conto Eu quando ligo. chegar em casa. Eu não ligo não, gente. A minha sorte, gente, é que quando eu estou fazendo as minhas streams na Roxinha, eu tenho um fone de ouvido que ele sela toda a captação de áudio de fora. Porque se não fosse por isso, o que eu ia ouvir ela comentando sobre filmes e séries que às vezes eu estou assistindo, seria imenso. Porque ela ama assistir, Essa é a função do canal Dona Geek, gente, é comentar. É filmes, falar a séries. respeito. mas aí que tá. Entendeu? Pra mim é spoiler, porque eu não vi. Então o fone, ele abafa tudo e ó, eu fico... maior ainda. Não, esse tá ótimo, esse tá muito bom. Fofoca vai continuar. E Ah, não, pode continuar sem problemas. E o bom do Demolidor é que pegou a Echo, né? Ele passa pela Echo, o Demolidor. E isso não é spoiler, porque a Echo já faz acho que uns 2 anos ou mais, né? Que é quando ela descobre que ele mandou matar o pai dela, né? Ele foi o causador e depois ele cuidou dela como se fosse a filha, nada tivesse Quem? acontecido. O Sr. Fisk. E a surra que o Demolidor deu nele, eles tiveram uma briga muito grande, e passa também pelo Gavião Arqueiro, né? Então, o bom é que eles pegaram essa deixa do Gavião Arqueiro e da Echo e trouxeram
pro Demolidor. Porque é isso que o Entendeu? universo cinematográfico da Marvel, ele faz. Ele liga, ele faz uma cola, ele faz uma junção entre os universos. Então você pode ver, você tinha a série da Echo, que era uma personagem que ninguém conhecia, e aí você descobre que ela foi atrás do Ronin, porque ela achava que o Ronin tinha matado os pais dela, e o Ronin, que era o arqueiro, no caso o Gavião Arqueiro, ele revela que não foi ele que Não. matou os pais dela, que tinha sido tudo isso tramado pelo Rei do Crime, e isso faz com que ela, na série dela, vá atrás do Rei do Crime e traz um plot pra toda essa galera que tá toda envolvida. E eu só tô pensando na hora que eles voltarem com o Danny Rand, porque eu não suporto aquele Punho de Ferro. Só quero saber na hora que ele vai voltar, Realmente, gente. Meu Deus, ele é, aquela série. né? Se você assistiu o primeiro Punho de Ferro, se você conseguiu assistir, parabéns pra você. Você foi Eu guerreiro. assisti, eu Você foi uma assisti. pessoa incrível. Na força porque- mas eu assisti. Porque foi uma Né? série difícil E de o assistir. interessante também é que no Demolidor, isso não é spoiler, vai ter, porque já foi comentado, né? Vai estar no Demolidor. É que o Justiceiro, querendo ou não, o Justiceiro ele é um personagem que teve uma participação grande dentro do Demolidor. Então por isso talvez ele vai voltar. Ele foi Faz usado todo pelo sentido. Fisk no primeiro Demolidor. Faz todo Entendeu? sentido ele retornar. Então ele vai voltar por motivos que eu não revelarei aqui. Que ótimo. Depois você me conta. Tá vendo por que que eu gosto muito do universo cinematográfico da Marvel, gente? Porque ele faz umas ligações das séries, dos filmes, que são sutis. E aí muita gente às vezes pergunta, tá, e eu começo por onde então tudo isso? Começa por onde você se sentir mais à vontade. Você pode começar pelas séries, e você pode começar pelos filmes. Porque às vezes é tão sutil uma ligação com a outra que só realmente quem está acompanhando de tudo vai conseguir pegar essas ligações. Quem não está acompanhando não vai ter sofrimento algum. Eu falo para as pessoas, se você não assistiu WandaVisions e você vai assistir o Multiverso da Loucura, você vai ver a Wanda falando sobre o que aconteceu no lugar e você vai falar assim, tá, mas o que que houve? Talvez isso te traga a curiosidade de assistir a série, mas não necessariamente vai fazer com que você se perca do filme que você está vendo por você não ter a vivência daquela série. O Arif, então, é o mais desconexo de todos, porque eles são animações e eles são exatamente como o nome já diz. E se houvesse essa mudança? A série do Loki também tem uma conexão aqui e ali com algum acontecimento dos filmes, mas é uma série também completamente desconecta do multiverso e tem suas ligações aqui e ali. E eu só estou esperando mesmo quando eles vão lançar mais e mais seriados, mais e mais filmes. Eu sou realmente uma pessoa que gosta muito da Marvel nos cinemas. Estou ansioso pelos filmes, tanto dos Thunderbolts, que ninguém está dando um centavo, mas Guardiões da Galáxia também ninguém dava um centavo e foi surpreendente. E estou esperando muito, muito mesmo. Esse, infelizmente, eu já criei expectativas, elas já foram criadas. Eu espero que elas não sejam frustradas com relação ao Quarteto Fantástico. Gosto muito do Pedro Pascal, gosto muito desse cast de atores e quero muito ver como vai ser eles tentando encarar o Galactus. Exatamente. Bom, gente, vocês puderam hoje ter uma aula aqui. Isso, da Marvel, da Marvel, né? E conhecer um pouco. É legal conversar com desse uma pessoa universo. que gosta do universo, entende, pode falar uma linguagem que todo mundo pode entender. Eu não sou fã de nada, eu assisto tudo misturado, né? Isso é bom. Todo mundo sabe que eu gosto do Thor, apesar de todo aquele papel dele ser abobalhado, mas eu gosto. Mas faz parte. Eu acho que num ponto o Mago teve razão. Eu comecei a assistir esse universo porque eu gosto do Thor. Aí eu assisti o filme dele, tá? Eu achei esse último meio desnecessário, mas... Ah, o Amor e Trovão é bom. Mas eu gostei do Amor e Trovão. Assisti todos. Eu também vou ao cinema, eu também assisto. E é legal começar. Ele falou de uma série, Agentes da S.H.I.E.L.D., se você quer conhecer, comece com essa série, que você vai ver vários personagens. Estarão todos lá. Estarão né? todos lá. Eu comecei, por incrível que pareça, com o X-Men. Eu acho que todo mundo Na TV. que Vendo assistiu na TV, né? tá? Os X-Men. Depois X-Men Evolution. Eu acho que todo mundo começou por ali a gostar desse universo. Eu acho que foi bacana. Era um desenho que eu gostava demais também. Eu não assisti os X-Men no cinema, porque eu não gosto da Jean Grey. Não assisti nenhum filme com ela. Também não gosto, não. Não gosto. Né? Eu assisti. Eu assisti os X-Men. Gente, eu não assisti os X-Men, não assisti no cinema, não assisti em nenhuma plataforma.
porque eu não gosto da personagem Jean Grey. Eu acho que deram muito cacife Eu pra acho ela. que a atriz também, A atriz aqueles não primeiros agradou. lá, Acho não que- foi acho muito que agradável. Ela não né? engatou no papel e assim, Mas, né? tá? É isso aí. Mas tudo bem, a gente teve toda a reascensão quando a gente teve o First Steps, que foi um renascimento dos X-Men, que quando a gente volta ao passado com o Xavier com poderes e ainda podendo andar, né? Quando a gente teve toda essa sequência nova e até o Dias Esquecidos, que eu queria esquecer, na verdade, né? Então a gente teve sequências boas de filmes, tivemos a Fênix, que deu a entrada, querendo ou não, a Jean Grey da Fênix dentro do universo. É. A atriz eu gosto bastante, essa que está fazendo agora o papel da Fênix. Não sei se ela vai ser alterada ou não. Estão dizendo que talvez tenhamos no próximo Homem-Aranha uma nova moça ruiva, e aí algumas conjecturas poderiam ser que ela seja a Jean Grey, o que faria talvez o Homem-Aranha trazer os X-Men para dentro do universo, mas tem outras conjecturas que as pessoas estão trazendo a ruiva, aquela, sabe, a MJ original. Eu não tô gostando. Então, Gente, dos X-Men, eu acho que um personagem que eu adoro é a Tempestade. Eu acho que ela merecia ter a história dela contada. exato, sozinha, um Sozinha, filme, porque ela é né? um personagem Solo, maravilhoso. Ela ela tem é toda uma to- história né? ali do mundo dela. Então, eu acho que em vez de ter feito lá da Jean Grey, devia ter feito dela. Exatamente. Né? Eu Por acho causa que da teria história tido dela. Mais sucesso, na minha opinião pessoal. Eu gosto muito da Tempestade. Realmente eu não gosto da Jean Grey. Não tem jeito Tadinha pra da mudar. Então, conversamos bastante. Ele falou só um pouquinho, tá, gente? Que do isso? conhecimento. Te pro garanto nosso que na live eu canal falo aqui. menos. Nada, fala muito mais. Foi muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado né, pelo para convite. passar, né, a experiência dele, como diria meu genro, a sabedoria, né? E a paixão por esse universo, por né? esse universo. Quando a gente gosta mesmo, né? E eu, infelizmente, eu não gosto do Aranha. Todo mundo sabe disso, né? Eu Que eu não falo que eu não curto o Aranha, mas eu gosto do Aranha daquele. Aquele Peter aranha, antigo. né? Aquele Peter antigo, Piadinha. aquele sarrista, sarcástico, eu acho que aquele Duro, antigo. sempre correndo e sempre atrasado. Exato, aquele eu gostava. Né? Então, assim, Então- mas os filmes eu não gostei realmente. Talvez tenha razão de partir para as animações, porque Ah, eu e um gostei. adendo, tá? Agradeço bastante da senhorita G aqui, falar bastante sobre animes, porque fui eu que introduzi ela nesse mundo, levando ela para esse mundo de desenhos japoneses, e agora culpa ela já dele, está, tá, gente? ela já Culpa está dele. crescendo, já está vendo agora doramas, enfim, todo esse universo. Também não De nada. precisa humilhar, né, Dora? Você pode falar do seu canal, como é que a pessoa te encontra lá Para me encontrar, o meu arroba é Magokun. Não vai ser escrevendo Magokun, você vai ter que colocar algumas letras, alguns números nos lugares das letras. Gente, eu sou velho de internet, a gente fazia coisa alfanumérica. Então, para ficar mais fácil, ó, é um M, aí depois vem o número 4, a letra G, um número 0. Viu como fica mago? Só que em vez de número, de letras, né, tem os números. E o Kun é K-U-N mesmo, e você me encontra em todas as redes sociais e até em alguns lugares de jogos com esse mesmo nick. E fico aguardando aí a presença de vocês na minha live stream, seja na Roxinha ou seja em qualquer outro lugar. Bom, foi um prazer recebê-lo, né, aqui. E a gente agradece. Hoje o Você. programa foi maravilhoso. Foi muito bom, passou rápido, a gente nem percebeu. Exatamente. Tá? A gente estava falando de um universo que a gente gosta. Exatamente. Para vocês. Tchau. Tchau.